Alô. Oi? Alô, você está me ouvindo? Tá, né? Vocês aí? Eu não sei porque eu fiquei no cantinho da tela aqui também, mas está ótimo. Eu acho que não atrapalha vocês aí, não. Amigos, né? Beleza, então. Gleba Palhano, né? É um sonho que nasceu no nosso coração no ano de 2018, né? Desde 2017, eu tive a oportunidade de participar dos plantadores, né? Em 2017, nós plantamos uma igreja no bairro chamado Nova Esperança, aqui em Londrina, usando toda a estratégia que os plantadores nos apresentou, né? Em 2018, eu voltei para o plantador para ser um facilitador, né? E nesse módulo, né? Nesse ano, o pastor Heron foi convidado também. E eu lembro que o pastor Alex perguntou, né? Onde seria o local dos próximos plantios. E o pastor Heron, ele colocou que o sonho dele era plantar uma igreja na Gleba Palhano. E eu fiquei pensando, né? Como assim, né? O pastor Heron, ele é até então, né? É o departamental do MIPS aqui da nossa associação. Ele, com certeza, ele não teria tanta facilidade ou tempo disponível, né? Para plantar uma igreja ali na Gleba. Sendo assim, né? Eu procurei o pastor Heron e falei, pastor, vamos juntar forças, né? Vamos juntar força, eu entro junto contigo, né? Você me dá um suporte e assim vai nascer uma igreja na Gleba. E ele falou assim, não pode contar comigo, né? Pode contar comigo, vai para cima que vai dar certo, né? Vai dar certo. Sendo assim, né? A gente começou a sonhar com a Gleba. Eu lembro que em 2018 eu estava reinaugurando uma igreja, uma das minhas igrejas ali em Santa Rita, né? E o presidente, na época, né? Ele perguntou e tal, como que eu estava ali no distrito, né? E eu falei, não, estamos muito bem, graças ao bom Deus, né? Aí eu falei, pastor, eu queria plantar uma igreja na Gleba Palhano, né? Aí ele olhou e falou assim, não, mas a Gleba Palhano não é um projeto para distrito, né? A Gleba Palhano é um projeto para associação. Ou seja, mas só para vocês entenderem, o que é Gleba Palhano? Gleba Palhano, até aquela época, né? Não sei hoje como que está, né? Ele era o metro quadrado mais caro de todo o Paraná. Assim, não existe zoneamento para a igreja em Gleba Palhano, né? A Gleba Palhano, só para você ter uma ideia, né? A renda per capita dela é a maior que nós temos, né? Aqui na nossa região aqui do norte do Paraná, né? Sendo assim, né, era com certeza um projeto gigantesco, né? E com certeza a associação deveria abraçar mesmo, né? Só que a gente sabe, né? Se não coloca a mão, as coisas não acontecem, né? E eu falei isso com o presidente, falei, olha, se vocês realmente não colocarem a mão na Gleba Palhano, né? Dificilmente vai surgir uma igreja lá. É bem verdade que eu falei isso porque eu estava inaugurando uma igreja, né? Quando você está reinaugurando uma igreja, né? Você, quer queira ou não, tem um pouco de moral, né? Mas assim, gente, e aí eu conversei com ele não me deu espaço, né? Foi ali no meado de agosto de 2018, né? Mas em dezembro de 2018, eu fiz novamente a proposta. Só que eu fiz diferente, né? Eu fui até o secretário, falei com o secretário, falei, olha, eu queria plantar uma igreja lá, né? Aí o secretário, então, apresenta para a gente uma proposta. Você vai ter uma reunião com a gente no dia 5 de dezembro, né? Que é onde o pastor distrital ele senta com o tesoureiro, ele senta ali com o secretário e com o presidente. Você apresenta ali, e se o presidente, quem sabe até lá, ele não mudou de ideia e assim possa iniciar o plantio ali na gleba, né? Tudo bem, então eu preparei esse planejamento aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês verem aí, olha. Deixa eu ver, opa, não estou conseguindo aqui, só um minutinho, gente, foi, né? Aí eu preparei aqui, olha, que é o Canvas, né?
Preparei aqui a justificativa, o objetivo, os benefícios, tudo que realmente o Canvas nos dá essa oportunidade de colocar o planejamento em uma página apenas, né? E aí eu apresentei para eles algumas coisas a mais, né? Na Gleba Palhano, né, hoje não tem zoneamento mais, mas 9 igrejas, inclusive a católica, a cristã do Brasil e outras mais, né, já estavam ficadas ali. Eles já haviam colocado a estaca deles ali na gleba, né? E eu falei para o pastor, pastor, a gente vai entrar lá, a gente vai entrar. Se não der para colocar um prédio, a gente vai nas casas, mas nós temos que entrar ali. E eu não creio que a igreja presbiteriana, que já está lá, a batista que já está lá, ou a comunidade, não sei das quantas, nem me lembro mais o nome daquela comunidade, né? Aqui é católica, ela tem mais condições que nós para que possa evangelizar o público de lá, né? Aí ele então me deu, então, aí naquela época, né, ele me deu autorização para começar o movimento, né? Para começar então o plantio da igreja da Gleba, né? Eu confesso que para mim seria um grande desafio, porque naquela época eu cuidava do Jardim Santa Rita, né, que é um distrito ali de Londrina. A Gleba Palhano, ela pertence à região da Igreja Central de Londrina. Sendo assim, eu teria que invadir um território que não é meu, né? E eu teria que recrutar pessoas que não estão no aprisco que eu cuido, né, que eu pastoreio. Eu teria que recrutar pessoas que são membros da Igreja Central de Londrina, coisa que eu nunca tive contato, pessoas que eu nunca falei com elas, né? Seria um grande desafio. Mas eu sabia que isso era, desde o início, um grande desafio. Mas eu sempre entendi uma coisa: a obra não é minha, né? A obra é de Deus. As nossas fragilidades, as nossas imperfeições, elas não irão atrapalhar a obra, porque a obra não é nossa. É Deus que é o dono da obra. E eu comecei a clamar ao Senhor, né? Comecei a clamar ao Senhor para que Ele pudesse abrir uma porta tão dificultosa para mim, que seria recrutar o grupo base, né? E aí começamos, né? Fiz contato com o pastor da Igreja Central, falei, pastor, eu preciso da lista dos membros, né? Que mora na Gleba Palhano. Aí ele falou, Carrafa, eu tenho uma lista, mas é de acho que era 1.300 membros, né? E eu não tenho, assim, tempo de passar endereço por endereço para saber quem mora na Gleba. Falei, então me dê essa lista, né? Olha que arrependimento, hein? Meu pai, veio tanta página, e eu comecei a olhar endereço por endereço, e fui marcando um por um, e eu comecei a ligar para as pessoas. É bem verdade que algumas pessoas nunca ouvia falar, né? Ter falado em pastor Carrafa, né? Quem é esse pastor Carrafa, né? Quem é o pastor do Jardim Santa Rita, né? E aí eles iriam me tesourando na hora, né? Falar, não queremos não queremos não, né? Mas, como eu creio, né? Da mesma forma que Deus me levantou, Ele iria levantar algum grupo ali, né? E eu achei algum doido igual eu, né? Achei um doido lá na igreja, né? E esse doido, eu falo doido porque era um desafio gigantesco, né? Ele me ajudou nesse recrutamento. E começamos, então. Começamos a recrutar um aqui, outro ali, sempre de forma pessoal, né? Nunca recrutamos, assim, nunca pedi um pastor para que eu pudesse ir na comissão, e assim a comissão autorizar. Nunca fui... Eu preguei na igreja central, mas eu não fiz o recrutamento do púlpito, né? Sempre de forma pessoal, né? Convidava a pessoa, né, para, quem sabe, comer algum lanchinho, né? E assim, abrindo, né? É o meu sonho, né? E eu creio que não era apenas o meu sonho, é o sonho de Deus, né? E perguntava à pessoa se ela tinha esse desejo, né, de ser um pioneiro numa região tão dificultosa como a Gleba Palhano, né? E se ele que gostaria de experimentar o poder da graça de Cristo ao ele se tornar um plantador, né? E aí foi se juntando, algumas pessoas foram realmente aderindo, né? E então nós tivemos que fazer alguns testes, né? Acredito que vocês já tiveram essa oportunidade, né? A entrevista, né? Essa entrevista, gente, ela é importante demais, tá? A entrevista, né? Porque você vai analisando qual é a importância que realmente a pessoa dá, né? Na questão dela com Deus, né? Na questão dela com a família dela, que é muito importante, né? E a questão dela realmente com a igreja, né?
Porque se você percebe que um colega que você convidou para o grupo, ele não tem comunhão com Deus, ele não dá atenção devida para a sua família, e não dá também atenção devida para a igreja que ele é membro, né? Eu confesso que essa pessoa ela não deve vir para o grupo base. Porque o grupo base é a base, né? É a base. Se você errar no grupo base, você já erra no início da igreja. Então, ou seja, então a entrevista ela é importante. Eu fiz a entrevista com todos, né? Aí na foto aí, olha, tem o ápice, né? Para analisar o perfil, eu fiz o e-teste de todos. Alguns que foram convidados, né? Eu tive que desconvidar, né? Mediante a entrevista, né? Eu tive que desconvidar a pessoa mesmo, né? Deixar, quem sabe, que ela pudesse nos ajudar ali na oração, né? E em outros aspectos, quem sabe poderia voltar lá na ponta, lá na frente, como grupo de lançamento, né? Mas agora, nesse momento que era de inserir um DNA, né? Um DNA com uma visão de ter uma igreja autossustentável, autorreplicável, uma igreja que autóctona, né? Uma igreja que iria se encarnar, iria ter uma experiência diferenciada com Deus. Eu não poderia ter um grupo que não fosse um grupo totalmente comprometido com Deus, com a família e com a igreja, né? Então, a entrevista ela é fundamental, né? O ePest, hoje é o que eu mais uso, né? O Apps já não estou usando tanto, né? Mas o ePest, eu usei os dois lá no passado, hoje eu uso mais o ePest, né? Mas, assim, são apenas para analisar a questão do perfil e é claro, né? Não vou dizer que a entrevista e avaliações de perfis, né? Vai definir, né? Na verdade, o que eu aprendi, né? É que as nossas vitórias elas não são conquistadas no braço, elas são conquistadas através do joelho no chão orando, né? Então eu comecei a orar a Deus, né? Então eu não estava me garantido nas entrevistas e nem nos testes, eu estava me garantido em Deus, né? E Deus estava conduzindo, né? E eu está sempre conduzindo, na verdade, né? Aí formamos esse grupo, né? Aí nesse grupo aí nós temos nosso presidente, o pastor Montano, né? O nosso secretário está ali na ponta e o tesoureiro, né? E temos aí o Heron. O Heron é esse abençoado aí meio careca, né? Esse abençoado, rapaz, falou que me ajudou a ajudar. A única vez que ele foi nas minhas reuniões foi aí para tirar foto. O bicho é um abençoado tremendo, né? É um parceiro, a gente é amigos, né? Somos amigos. Aí o presidente foi lá, o presidente falou qual era o sonho da associação para a Gleba Palhano, né? Que nós não queríamos uma igreja diferenciada, né? Que quer queira ou não, né? O presidente tinha um certo medo, né? De a gente criar, quem sabe, uma igreja de modismo ali, né? Então ele foi lá, deu o recado dele, e ele percebeu que desde o início, né? Nós estávamos focados em plantar uma igreja adventista do sétimo dia, né? A gente não iria inventar roda. A gente apenas queria uma igreja no local onde não tinha igreja. Nós sonhávamos em alcançar um público que dificilmente ele entraria na igreja que hoje nós temos aqui em Londrina. Então ele percebeu, ele foi lá, o secretário foi, apresentou o Geofúsio lá para a gente entender a nossa geografia, né? O tesoureiro, ele nos ajudou ali com a questão das finanças, nos dando orientações, mas nosso grupo estava bem forte, bem coeso. Só que eu percebi o seguinte, e vocês vão perceber isso também, né? Nem todos os que iniciam, geralmente vão ter a alegria de chegar no final, né? Alguns, infelizmente, vão ficar pela caminhada, na meada da caminhada. Mas alguns que começaram, realmente eles vão, né? Então, nosso grupo ele foi mudando, ele mudou algumas vezes, né? E todas as vezes que mudava, eu fazia a entrevista, eu fazia o teste do ePest, né? E do APS também, né? Aí eu fiz aqui uma linha de tempo, né? Que é o nosso timeline, né? Ou seja, essa linha de tempo aqui, olha, era onde eu teria uma sequência de coisas que eu teria que fazer com o grupo, e essa sequência ela tinha que ser realmente assim, de forma cadenciada, e elas teriam que acontecer, né? Eu não poderia ter o luxo, né, de abrir o culto sem que isso viesse a existir, né? E eu, além de fazer essa cadência, né, eu fiz um bunny, né? Apenas, em vez de só fazer uma apresentação, eu fiz um bunny e coloquei um bunny em nossas reuniões. E todas as vezes que a gente alcançava algum item, eu colocava tipo um joinha, né? Olha, isso aqui nós alcançamos. E foi indo passo a passo, estudando. Nas nossas reuniões de grupo base, né? Nós fazíamos uso, né, daquele estudo indutivo, né?
dos plantadores. A gente estudava passo a passo, para analisar realmente o que iria acontecer e o que precisava acontecer em nossa vida. Todos eles ali estavam abertos para entender que a sua visão de igreja iria mudar. Eles estavam abertos, né? E a gente começou, né? Não foi tão simples, né? Porque quando você mexe em uma pessoa que já tenha 20 anos de igreja, que faz sempre aquelas mesmas coisas e acha que aquelas mesmas coisas são corretas, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Mas é por isso que as reuniões do grupo base, elas são fundamentais, né? Elas não são opcionais, né? Eu não posso ter no meu grupo base uma pessoa que não tem comprometimento com as reuniões, né? Eu não posso ter uma pessoa no grupo base que ele é um turista, que ele vem quando ele quer, né? Então, ou seja, é por isso que nós tivemos algumas pessoas que iniciaram e não terminaram, né? Porque quando a pessoa ela faltava mais de 3 vezes, eu convidava ela para não vir mais, né? Deixar bem aberto para ela, olha, quando você tem mais tempo, você volta, né? Mas agora a gente precisa de um grupo bem focado, bem focado. Sempre tendo aquela visão. A igreja precisa nascer de pessoas comprometidas e pessoas tementes ao Senhor, né? Se o grupo base for formado com pessoas que não têm um compromisso com a planta, está errado, e você vai ter muita dor de cabeça, né? Então, nós tivemos nossas reuniões do grupo base, né? E aí está a nossa cadência. A maioria sonhava com culto, porque aqui surgiu a igreja 180 em Maringá, né? Tivemos a nova morada também aqui em Maringá. O povo aqui viajava muito para Mato Grosso e visitava ali a comunidade, eu acho que é a Essência, né? Eles gostavam muito de assistir aqueles cultos da Catavento ali em São Paulo, né? Então, esse povo, ele sonhava, assim, com a igreja realmente, com um culto diferenciado. E eu sempre deixei para eles o seguinte, eu não me preocupo com o culto é consequência do que é realizado na semana, né? Então, dependendo do que você faz durante a semana, o culto será uma bênção. Se você não faz nada, o culto será apenas mais um culto como outro qualquer que você deve ter assistido em qualquer outra igreja, né? Porque não é uma igreja cheia que diz que a igreja é saudável, né? Não é um bom sermão que diz que a igreja é saudável. Não é uma boa música que diz que a igreja é saudável. O que lhe apresenta uma igreja como saudável é quando essa igreja entende que é missão e respira e vive a missão, né? E é por isso que ela se torna encarnacional, é por isso que ela se torna replicável, por isso que ela se torna autossustentável, né? Então, ou seja, ele sonhava com um culto diferenciado, né? Eu não tenho um problema com culto diferenciado, uma vez que esse culto esteja alicerçado, né, no que nós entendemos que é culto, né? E aí eu dizia para eles assim, olha, nosso culto ele é refém, né, do nosso acorde, né? O culto é refém do nosso discipulado, o culto é refém do nosso PG e o culto é refém dos nossos ministérios. Por que eu falava acorde, né? O acorde é porque é quando você é cristão, né? Você é literalmente um cristão. E, é claro, também um cristão que vive em comunidade com o próximo, né? Discipulado é quando você realmente discipula e você tem o maior sonho e desejo quando o seu discípulo fica melhor que você, né? PGs é porque nós somos relacionais, né? Mas um PG com foco na missão, né? E ministérios é porque literalmente nós estamos ali para buscar pessoas lá fora, mas trazer elas também para o serviço, né? Então, assim, o culto sempre último, mas sempre focando que o culto não era a cereja do bolo. O culto era mais uma camada do bolo, né? A cereja do bolo, com certeza, era a igreja envolvida com a missão, né? Mas aí começamos a adaptar, não é adaptar, inserir algumas técnicas que nós aprendemos do plantador, né? Essa aí é da maquete, né? Depois nós falamos muito sobre como seria a igreja, né? Dentro do contexto adventista, no contexto que os plantadores têm nos apresentado, né? Colocamos a galerinha para, numa maquete, representar, né? Como que eles queriam alcançar a comunidade da gleba, né? E foi interessante, surgiu várias ideias ali, né? Mas a ideia principal era literalmente ampliar a visão. Eles entenderem que nós iríamos sair do nada, mas nós tínhamos um trajeto, nós sabíamos onde queríamos chegar, né? E por final nós teríamos uma igreja ali para a honra e a glória do Senhor, né? Então a gente usamos isso lá atrás, uso ainda hoje, né, nos nossos encontros de plantadores, para realmente fixar a visão ali, né? Aqui estava o acorde, né? Como falei para vocês, o acorde não é opcional, né? Para o meu grupo ele não é opcional, né? E nem para a igreja pode ser opcional, né?
mas também não é opcional para mim, né? Eu, por ser o pastor deles ali, eu teria que vivenciar o acorde, né? E vou dizer para vocês, hein? A princípio não é tão simples, mas é possível e você vai perceber que isso vai passar a ser um estilo de vida para ti, né? Nós tivemos a alegria de convidar essas pessoas aí, olha. A morena ali é minha esposa, né? Aquele molequinho ali que tá com o negócio azul é meu filhinho, né? E o resto são pessoas que eu tive a alegria, né? De trabalhar com acorde, né? Aquela moça do lado ali, a esposa do pastor Éder, que foi um dos que foram agraciados com acorde, né? Esse casalzinho da ponta ali, né? Eles são policiais aposentados da Polícia Federal. O outro ali é advogado e a outra ali é cabeleireira. Ou seja, eles moravam no meu condomínio. Eu que mudei de lá, na verdade, né? E assim eu comecei a praticar o acorde com eles, né? O policial aposentado federal, a esposa dele dava aula, e dá aula ainda, né? Lá em Brasília. E ele foi embora para Brasília e ficou lá 3 meses. E aí, nesses 3 meses, um dia eu estava passando, nesses 3 meses eu estava passando, eu vi que a grama dele estava crescendo. E então eu fui, cortei a grama dele, limpei todo o jardim dele, molhei as flores dele lá, tudo, né? E um dia ele ligou para o porteiro, né? Falou assim: Clóvis, tem como você ver alguém para cortar a minha grama? O seu Clóvis falou: não precisa, porque o pastor Carrafo cortou a tua grama. Ué, o pastor Carrafo cortou minha grama? Não pedi ele para cortar. E ele foi e me ligou, né? Falou: mas por que você cortou minha grama? Eu falei: você é meu vizinho, né? Você é meu vizinho, fui cortar minha grama, eu cortei a tua também, né? E ele ficou muito feliz, né? Ficou muito feliz. O seu Alberto, né? Que já é um senhorzinho bem já de idade, né? Ele odeia cachorro. Odeia cachorro. E a minha cachorrinha, né? Eu tenho uma cachorra Shih Tzu, né? A bichinha é abençoada. Ela fugia, na verdade, quando eu morava naquele condomínio, e ela defecava justamente no jardim dele. E o jardim dele, para ele, é o ouro dele. Então, muitas vezes eu vi esse senhor aí saindo fumaça pela cabeça, né? Mas depois que eu cortei a grama dele, né? Mudou a visão dele para comigo. Vocês devem lembrar daquele congresso que nós tivemos aí em Curitiba, os Fortes, né? Foi Fortes de JA, né? Dos jovens, né? Eu saí igual um louco com minha esposa para ir e eu esqueci de colocar ração para minha cachorra, né? E eu falei para minha esposa: olha, para quem eu vou ligar lá no condomínio para colocar ração para a minha cachorrinha, né? Falou: rapaz, olha, dificultou agora, hein? Falei: vou ligar para o seu Alberto. Falou: você é doido, ele odeia cachorro. Eu vou ligar para ele, vai que ele, né? Ele vai lá e coloca a raçãozinha para minha cachorra, né? Vocês acreditam que ele foi e colocou ração para ela? Não só colocou ração, ele cuidou, todos os dias que eu fiquei em Curitiba, ele cuidou da minha cachorrinha aqui, né? Mudou, o seu Alberto mudou. A minha esposa, ela faz um pão, é um pão de coco, né? Nossa, o pão dela é muito gostoso, né? Mas vejam aí, se não ficam igual filho de cego pedindo não, tá, gente? Mas assim, ela faz um pão delicioso. Então, esse pão eu dei para ele, né? Dei para ele, e aí, olha, todas as vezes que minha esposa ia assar um pão, ele passava em frente da minha casa, ele sentia o cheiro e gritava: olha o meu pão, não esquece meu pão, né? Nós criamos uma amizade, olha, fenomenal, né? Se tornamos muito amigos, né? E aí, o que aconteceu? Comecei a estudar com ele a Bíblia, né? E teve um dia que ele adoeceu, né? Que eles são bastante católicos, né? Ele adoeceu. Eu fiquei tão feliz que a esposa dele ligou para mim e falou assim: pastor, ore pelo seu amigo Alberto. Ele está muito doente no hospital, né? O seu Alberto é um homem abençoado do Senhor, né? Eu mudei e hoje o pastor Dario continua o estudo lá, né? O outro casal lá, o policial, né? Perdão, que é advogado e ela é cabeleireira, né? Cabeleireira, eles tinham uma certa implicância com a igreja adventista, com a escola adventista. Não sei o porquê, né? Eu mudei para lá, disse que não gostava de adventista, né? Aí pegamos um pão, colocamos um pão num para-brisa do carro. Ela pegou o pão, comeu, depois veio, agradeceu, depois nós demos outro pão. E essa mulher foi assim, ficando feliz da vida, porque ela achava que a gente seria uma pessoa chata, né? Uma pessoa chata ali naquele condomínio. E ela percebeu que a gente era acessível, né? Teve um dia que ela nos convidou, foi nós que fomos convidados para comer na casa dela. E foi gostoso comer lá, hein? Mas nesse dia aqui, olha só, para resumir, convidei todos eles, né, para comer na minha casa. Eu sou capixaba, minha esposa também é capixaba, nós fizemos uma moqueca, né? Capixaba, né? Só quem é do Espírito Santo sabe, né, o valor de uma moqueca dessa, né? E aí, olha, foi muito gostoso comer com esse povo aí, olha. Aí o que aconteceu depois? Eu recebi o chamado para vir para a associação, né?
para trabalhar no evangelismo e na missão global, né? Eu tive que despedir deles, né? E foi, assim, algo fantástico, porque, olha, eu sempre ouvi pregações, né, referente assim, olha, se porventura um dia um disco voador vir aqui e retirar a igreja, né, retirar a igreja aqui do bairro, né, será que o bairro vai sentir falta da tua igreja, né? Eu sempre ouvi isso, né? Gente, eu ficava sempre olhando para o céu, né? Que dia que vai descer um disco voador e vai levar essa igreja? Mas tudo bem, né? Sempre ouvi pregadores falando sobre isso. Será que o bairro vai sentir falta da igreja, né? Só que assim, eu entendo que igreja, hoje eu entendo, na verdade, né, que igreja, ela não tem quatro paredes. Igreja, na verdade, ela tem duas pernas. Igrejas são pessoas. Depois que eu entendi isso, tanto eu e minha esposa começamos a trabalhar na nossa vizinhança da seguinte forma: o dia que a gente for embora daqui, os nossos vizinhos vão sentir saudade da gente? A gente começou assim, a colocar em nosso coração isso. Nós estamos ali para abençoar esse povo. Deus nos colocou ali como luzes para iluminar e dar um rumo na vida desse povo. Esse povo vai sentir a nossa falta? Pois era o que nós estávamos fazendo, trabalhando com um acorde ali no nosso condomínio de 12 casas, né? Interessante que quando chegou o chamado, que eu comuniquei a eles que eu iria embora, né? Começou algumas coisas a surgirem, né? O meu vizinho da esquerda, da direita, o Alexandre, ele chegou para mim e falou assim: Pastor Carrafo, é o seguinte, me passa o telefone do teu presidente. Eu vou falar para ele que você não vai, né? Falei: olha, sério? Não, você não vai sair daqui não, né? A vizinha da frente, a Andréia, ela chegou para mim e falou assim: Pastor Carrafa, vamos fazer o seguinte, olha, já que você está indo para uma função que é para a expansão da igreja, então nós vamos abrir uma igreja aqui no bairro. A minha garagem será a igreja e você será o nosso pastor. Então, assim você não vai embora daqui, né? E aí o seu Alberto, né, que já era amigo, né, o seu Alberto falou: não, você não vai embora não, porque olha, aqui era o seguinte, olha, antes de vocês mudarem para aqui, para cá, as pessoas só ficavam dentro de casa, só dentro de casa. Hoje você percebe que o povo sai das casas para bater papo, né? Isso é verdade, nós fizemos dezenas de pôr do sol na garagem do pessoal, a gente ficava pulando de garagem em garagem, né, fazendo o pôr do sol no nosso condomínio, né? E aí, na nossa despedida, né, foi um dia anterior à chegada do caminhão, né, o vizinho veio e falou assim: olha, Carrafa, amanhã você vai jantar na minha casa. Falei: tudo bem então, né? E aí, chegou no dia da janta, né, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, ele chegou lá em casa, falou: Carrafa, vamos lá para casa que já tá a hora da janta. Falei: tudo bem então, deixa eu só trocar de roupa aqui. Aí eu fui, troquei de roupa, né? E fomos, né? Eu e minha esposa, hoje eu tenho 2 filhinhos, né? E minhas crias, né? Fomos para lá, né? Ao chegar lá, né? E eu me surpreendi, né? A garagem estava com a mesa repleta de coisas gostosas para comer, né? Os 12 vizinhos do meu condomínio, eles fizeram uma festa de despedida para mim e para minha esposa, né? Foi assim, uma tarde de choro, né? Uma tarde de choro. Os vizinhos chorando, nós chorando, né? Deu uma vontade até de negar o chamado, é verdade. Deu uma vontade de ficar ali, né? Ali naquele condomínio, né? Mas depois, eu e minha esposa mudamos de Londrina para Maringá e saímos assim, olha, realmente, né? Nós deixamos saudades, né? Nós conseguimos cumprir, pelo menos nessa etapa agora, né? O que nós havíamos prometido, que ao sairmos de algum local, a gente ia deixar nossa marca, né? Hoje eu estou morando no condomínio, né? Agora é de apartamento, né? Aqui em Maringá, né? E já começamos nosso trabalho, já começamos, né? O acorde de novo, né? Tem uma senhorinha bem simpática, essa aí é a primeira vítima, né? Foi a nossa primeira vítima, na verdade, né? Na frente tem uma mulher que tem, a Jéssica, tem 3 filhinhos, né? Já batemos na porta dela, né? A síndica já caiu na rede já. E já começamos de novo. Então a gente entende que o acorde, ele não é trabalho. Acorde a gente não faz porque queremos fazer. Acorde fazemos porque somos nós. Somos nós, o acorde somos nós, virou nosso estilo de vida, né? Então nós acreditamos que temos que realmente abençoar, comer, ouvir as pessoas, ouvir a Deus,
refletir ali no como Jesus trabalhava e também anotar as bênçãos que Deus tem feito, né, em nossas vidas ali, né? Mas deixa eu avançar que o nosso tempo está acabando, né? Amigos, e isso eu levei o acorde, levei para o nosso grupo, o grupo está vivenciando o acorde também, né? E não só o acorde, também ali o PG, né? Nós colocamos GD, que nós só mudamos essa nomenclatura porque nós queríamos um grupo de PG como fosse um grupo de discussão, né? E aqui em Londrina, né, pelo menos, eu falo aqui em Londrina porque me sintonizando aqui na palestra, né? O povo tinha um certo preconceito com o termo PG, né? Achavam que seria aquela estrutura antiga, né? Mas nós trouxemos um PG diferente, né? E colocamos como grupo de discussão. A gente sempre traz um tema atual e vai funilando para o contexto bíblico. É um estudo bíblico, mas começando de uma forma diferenciada, né? Sempre tendo comida. Esse aí foi o nosso GD do Natal. Nós fizemos um jantar de Natal antecipado. Eu iria sair de férias, né? Então, antes que eu saísse de férias, nós iríamos fazer um GD diferenciado, né? Aí fizemos, convidamos nossos amigos, nossa, lotou esse GD, foi muito gostoso, né? Então, o GD nosso é muito forte aqui. Nosso GD ele é muito forte, muitas pessoas têm aderido ao GD. O GD, não tenho dúvida, o GD é uma porta gigantesca aberta para que pessoas possam entrar em nossa igreja, né? Nosso GD fica lotado, né? Lotado. E olha que nós já dividimos o GD, tá? Ele fica lotado. As pessoas vêm, a gente tem uma dinâmica ali antes de tudo, né? E aí começamos com um tema aberto, esse tema vai funilando, funilando, e ali apresentamos a palavra, oramos bastante e comemos bastante, né? Todo crente come bem, né? O crente come bem, né? E nós comemos, assim, bastante mesmo nossos PGs. Os ministérios é a parte gostosa, né? De você ir para o ataque, né? Nós fizemos várias ações pontuais e ministérios também. Esse aqui, olha, foi a corrida da Unimed. A Unimed em Londrina, ela promove umas corridas, né? Chegamos lá, conversamos com eles permitiram que a gente colocasse uma banquinha. Então, eu fui lá, compramos água, maçã e banana para dar para a galera, né? E eles vieram, né? Ficaram muito felizes, né? Que a nossa maçã era bonita, né? A maçã era bonita, nós compramos a maçã, aquela diferenciada, né? Eu confesso que eu sou apaixonado por maçã, hein? E cada vez que um levava uma maçã, doía o coração, porque eu falava, nossa, que maçã gostosa, eu queria comer aquela maçã. Mas tudo bem, né? E eles pegavam a maçã, a gente convidava para que eles viessem no Shopping Aurora, né? Porque o Shopping Aurora era o único local que nós teríamos ali na Gleba, com espaço para ter um encontro com eles. E ali teríamos palestras sobre saúde, né? Nós temos ali alguns irmãos que dominam esse assunto, né? Só que, infelizmente, essa palestra teve que ser adiada a princípio, depois cancelada por causa da pandemia, né? Mas nós fizemos, né, esse ministério, que ele iria dar o Ministério da Saúde ali, né? Depois nós fizemos uma ação pontual que vai gerar o ministério, que foi no Hospital do Coração, na Gleba Palhano. Nós fizemos contato com a administração do hospital, eles permitindo que no período da pandemia, lá no início, né, a gente pudesse entregar, né, pão, entregamos o livro, né, missionário do ano, e que pudesse orar com os funcionários do hospital, né? E foi interessante que a gente foi com os médicos, enfermeiros, né, entregando pãozinho, orando o livro, entregando tudo lá dentro, né? E no final, né, nós ficamos surpreendidos, né? Porque a direção do hospital nos ligou e falou, olha, pastor, quero agradecer a vocês aí pela iniciativa, por ter vindo aqui, né? Porque normalmente hospitais particulares igual o nosso não recebe isso. Normalmente isso acontece no público, né? Mas no particular não acontece. Então, eu queria ver contigo o seguinte, olha, terminando a pandemia, existe a possibilidade de vocês voltarem aqui e nos atender como fosse uma capelania, orando pelos doentes, orando por nós, funcionários, né? Ou seja, o hospital abriu a porta para a gente, né? E esse hospital ele fica dentro da Gleba Palhano, ou seja, ele abriu as portas. Nós só estamos esperando realmente a hora de podermos entrarmos ali de cabeça, ali, né? Mas deixa eu avançar aqui, amigos, né? O nosso sonho aqui, olha, literalmente, né, é ter uma igreja nessa estrutura, né, nessa estrutura de ministérios, né? É uma igreja realmente com foco na missão,
não como um trabalho, não porque achamos que é uma obrigação, não, mas na missão como estilo de vida, né? Nós somos agraciados porque Deus nos convidou para isso, né? Nós sonhamos com discípulos, né? Que sejam menos consumidores, mas sim produtores, né? Pessoas que vêm para aprender, mas para replicar aquilo que aprendeu, né? Esse é o nosso sonho, né? É ter uma igreja com a cara da comunidade. Mas quando eu falo cara da comunidade, não é porque a igreja ela vai retirar ou vai deixar os seus princípios de lado para abrir, quem sabe, janelas ou até mesmo portas para que a comunidade possa aceitar. Não, nós não mexemos nos nossos princípios, né? Simplesmente nós vamos tirar aquilo que atrapalha as pessoas de vir. E é claro, isso não é o nosso princípio, né? Ou seja, não temos mais aquela retenção de membros, né? Mas sim ter aquela cultura de envio de pessoas, né? E Deus tem nos agraciados, né, através disso. Eu lembro, né? Eu não sei como está meu tempo aí, Paulo, mas eu lembro que uma vez, eu acho que eu até estourei já o tempo aí, né? Mas eu lembro que uma vez eu estava indo para a Gleba Palhano, eu estava com medo. Aquele dia eu fiquei com medo, né? Quando eu me deparei com as dificuldades da Gleba, né? E eu orei ao Senhor, né? Falei, Senhor, me envie pessoas para que possa me ajudar a fazer essa igreja realmente nascer e que essa igreja seja a igreja que seja o sonho do Senhor para a Gleba Palhano, né? E eu fiquei feliz porque mandou para mim, olha, Deus me encaminhou cada discípulos que hoje eu fico muito feliz. E esses discípulos que Deus me encaminhou, né? Eles fizeram palestra no bootcamp, né? Na época o Paulo estava até conduzindo, né? E eu fiquei feliz quando a Francis falou, né? Quando ela falou, eu falei, olha, arrebentou, né? E quando o Diego falou, né? Ele falou sobre a igreja encarnacional, né? Naquele momento ali, eu orei e agradeci ao Senhor. Falei, Senhor Deus, né? Os meus discípulos estão melhor que eu, né? Então, que o Senhor agora me prepare um outro caminho para que eu possa ir, né? Porque aqui eu já estou sobrando, né? E logo depois veio o chamado, né? Mas assim, eu fico feliz, gente, quando você tem uma igreja com foco em fazer discípulos que não sejam consumidores, mas discípulos que venham fazer um trabalho melhor que o teu. E quando ele fazer um trabalho melhor que o teu, dê glórias ao Senhor, porque você foi um bom discipulador, né? E deixa eu passar aqui, tem hora que travou um pouquinho, deixa eu ver se vai, né? Opa, aqui. Eu fiz com eles também o retiro trimestral, né? É o quinto sábado, né, de cada trimestre, né? Ali a gente levava o povo, eu levei o povo para o Parque Jardim Botânico aqui, né? E ali nós cantávamos, comemos, é um sábado, foi muito gostoso, né? Deixa eu só correr aqui, né? O nosso sonho aqui, amigos, é termos uma igreja autossustentável, autorreplicável e autóctona, né? É o que eu havia dito para vocês, né? Uma igreja autossustentável, quando eu falo igreja autossustentável, não é uma igreja apenas que se paga, mas uma igreja que tem liderança, né? Que não fique ali dependendo de A ou de B, mas uma igreja que consegue se desenrolar, né? Autorreplicável é uma igreja que vai plantar, vai replicar algo semelhante a ela. E autóctona, né? Uma igreja que realmente pertence ali à sua geografia, né? Nós tivemos aqui, olha, a presença do pastor Marlito, né? Ele veio, né? Ele veio de forma presencial, ele deu palestra para a gente de forma online, né? O Alex Palmeira também veio, né, de forma presencial, ele também veio de forma online, apresentando conteúdo para essa galera. E o nosso presidente sempre acompanhando, montando de Barros, ele sempre esteve presente, né? E aí ficou mais fácil para a gente, porque quando porque eles entenderam, né? Eles entenderam o processo da igreja. Então, dessa forma, ficou mais fácil, porque a gente não teve barreiras, nós tivemos apoio, né? E graças ao bom Deus, né? O nosso presidente da União apoia bastante, né? O Alex, enquanto esteve conosco aqui, era um braço, quer dizer, um braço, perna, pescoço, né? Ele realmente nos carregava no colo, né? E no meu caso aqui, eu acho que é o mesmo de vocês aí, nós temos um presidente que ama realmente plantação de igreja, né? E aqui está o nosso grupo, olha. Aqui foi o nosso culto ensaio, né? Nós conseguimos um espaço ali na Gleba Palhano, nós locamos um prédio, uma sala comercial. Na Gleba, tudo é caro, gente. Na Gleba, tudo é caro. A gente não conseguiria realmente arrumar um local próprio nosso, né? A gente teve que arrumar esse prédio comercial, a gente só podia usar no sábado pela manhã, né? E aí está o grupo, né, preparando para
realmente avançar para a abertura do culto, né? E aí vocês percebem aqui embaixo, aqui, olha, a comelância, né? A galera ali come e come bem, tá? Não é crente, né? Crente não tem jeito, né? Crente sabe comer e come muito bem, né? Aí tá nosso grupo aí, olha, né? De forma representada aí, né? E mais uma coisa, olha, a gente nunca se considerou, né? Não teve essa parte nossa de acharmos que éramos donos do conhecimento, não teve essa parte de achar, não precisamos mais conhecer. Nós sempre tínhamos nossos momentos de imersão. O que é isso? É rever a visão. Ah, mas Carrafa, já vi isso 3, 4 vezes. Pois é, você vai ver 5, 6, 7 vezes, gente. Não tem jeito. A gente precisa rever. Porque quer queira ou não, nós somos humanos, nós somos tentados a perder o foco. Então a gente precisa. Então pegamos aí um condomínio de casa ali da Galera Palhano, e ele tem esse local gostoso aí, olha. E nós levamos o povo lá na sexta-feira, ficamos sexta-feira à noite, ficamos o sábado todo ali com essa galera e entramos no domingo, né? Analisando todos os passos do plantio. Por quê? Porque estava pronto para abrir o culto. Mas eu não queria correr o risco de abrir o culto, né? Sem que tivesse pudesse ter alguma coisa ainda perdida entre a galera, né? Mas aí, deixa eu contar para vocês uma novidade. Essa aí foi a última novidade, depois eu saí até do grupo da Gleba, né? Hoje é o pastor Marcelo, que é da Central de Londrina, que cuida do povo da Gleba, né? Como eu falei para vocês no início, a Gleba Palhano, ela não tem hoje, né? Ela não tinha na época, nem hoje tem zoneamento para a igreja. Não tem condições, né? E terreno na Gleba é muito caro. A gente até pensou em entrar na Gleba como um espaço vida e saúde, né? Que seria, quem sabe, o que seria aceitável ali, né, na Gleba. Mas Deus, ele é fantástico, Deus ele sempre vai nos surpreender, né? Nós mudamos de tesoureiro. A associação, ela tinha comprado um terreno para construir um colégio em outra geografia. Mas o tesoureiro chegou e falou, não, mas nós temos que construir um colégio na Gleba Palhano. E o tesoureiro veio, né, e começou a analisar, conversou comigo, né? Eu apresentei a ele ao grupo, ele apresentou o sonho também para o grupo de ter um um colégio-igreja, né? E só que tem um detalhe, o metro quadrado da Gleba Palhano é muito caro mesmo, né? E a gente começou a orar para que ele pudesse, né, vender a ideia para a União, né? E assim por diante, né? E graças a Deus, amigos, hoje lá na Gleba Palhano, né, a Igreja Adventista tem um terreno de 6.000 metros quadrados, se eu não estou enganado, né? A igreja pagou 12 milhões nesse terreno, né? E agora já tem um projeto, já está praticamente estruturado esse projeto, né? Já está pronto, já vai para a prefeitura, né? Para aprovar, né? Vai ser um colégio, né? E dentro da área do colégio tem um prédio, né? E, infelizmente, eu cometi um equívoco, podia ter colocado a foto aqui para vocês verem, né? Mas eu posso mandar para vocês depois, né? Dentro da área do colégio tem um prédio, e esse prédio é a igreja da Gleba Palhano. Só para você ter ideia, a igreja vai ter 4 andares, né? Tem o refeitório da igreja, eu estou forçando a mente aqui, tá, gente? Tem o refeitório, depois tem a parte da escola sabatina, depois tem a nave da igreja, e em cima tem uma área para recreação, né? Então, ou seja, um prédio realmente bonito, né? Bonito. E graças ao bom Deus, né? A gente realmente não vai poder ter a placa Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas alguma coisinha a gente vai colocar lá na frente, com certeza, né? Mas está vindo aí uma igreja bonita e saudável para a honra e glória do Senhor, né? Em junho, né, eu fui nomeado como departamental. Aí eu fiquei com eles até dezembro, né? Ainda analisando algum contexto. O pastor Marcelo chegou para Londrina e ele agora assumiu eles lá, né? Hoje o grupo não está mais naquele espaço alugado lá, né? A igreja, né? Nós locamos uma casa ali na Gleba Palhano mesmo, né? E agora estamos mobiliando a casa lá, né? Acertando alguns detalhes, né? E esse grupo agora vai ter um local deles ali até que a escola fique pronta, né? Pronta, e eles venham cultuar o Senhor, né? Agora de forma definitiva no prédio deles, né? Então, amigos, olha, Deus lá atrás, em 2018, foi o sonho do Carrafa, né?
um sonho que poderíamos dizer, né, como alguns me disseram, né, que seria impossível, né? Hoje a gente percebe um sonho se concretizando, né? Nós temos um grupo muito forte ali na Gleba Palhano e nós já temos assim, já sabemos onde vai terminar, né? Já sabemos onde vai terminar. Na verdade, vocês também têm um desafio muito grande aí. Eu não tenho dúvida disso, né? Mas entenda, a obra não é nossa, a obra é de Deus. E se Deus convidou vocês para esse desafio, é porque Ele vai respaldar vocês, vai dar competência, e vocês serão instrumentos para glorificar o nome do Senhor. Então, dessa forma, onde vocês colocarem um pé, tenha certeza, as pessoas vão ver vocês como anjo de Deus, que estão indo ali para levar esperança, levando a luz da volta do Senhor Jesus. Amém? Um abração para todos aí. Hein? Paulo, não sei se eu consegui, né? Atender, né? O que você havia me pedido, mas que Deus possa ser glorificado, né? Rafa, com certeza, a gente está muito feliz com tudo que você disse. Eu até abri para o pessoal fazer perguntas, mas eu sei que você está num evento aí, numa atividade do seu departamento, então não vou abrir, mas, nossa, demais. Obrigado mesmo por toda essa experiência aí, viu? Tá bom. Que Deus te abençoe nessa missão aí, olha, tá bom? Valeu, Rafa, um grande abraço, que Deus abençoe muito você, viu? Obrigado, amigão. Valeu, tchau. Tchau. Tchau, pessoal.